Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite e, na verdade, não me sinto nem digno de ter sido convidado para uma celebração tão importante, tão bonita na vida de vocês, 114 anos de educação teológica na vida dessa igreja. Que Deus tenha usado tanto, tenha abençoado tanto o nosso país com vocês. Eu tenho certeza que teriam muitos outros representantes melhores do que eu para estar aqui nessa noite, Reginaldo. Mas obrigado pela bondade, pelo carinho, poder estar aqui com vocês. Eu me sinto em família, um pouco da família presbiteriana. Me sinto em família com o Reginaldo, que passou um bom período conosco lá na escola, como professor, muito querido, muito amado pelos alunos, sempre nas avaliações, né, que nós fazíamos, sempre roubaram ele de nós. E agora está aqui com vocês e muito feliz porque você está acompanhando esse processo aqui na escola, Reginaldo, na sua direção, que Deus abençoe. Também o César Marques, que foi professor lá conosco durante um bom tempo, né, César? Lá com a nossa família, está aqui com vocês na coordenação. Então, vocês hoje são a melhor, vocês já se tornaram a melhor faculdade do Brasil, né? Com esses dois professores aí e tantos outros que aqui estão. Dia especial na minha vida também, porque exatamente hoje, em vez de estar celebrando o meu aniversário lá com a minha família, minha esposa, eu estou celebrando com vocês os meus 57 anos de vida. Então, um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite e celebrar o meu aniversário aqui com vocês. Se vai prestar ou não, eu não sei, mas não existe melhor coisa para mim do que celebrar o meu aniversário, do que ministrando e falando que é uma paixão na minha vida. Agora, se vai servir ou não, não sei, vocês aqui decidem aí. Caminhada com vocês. Nós temos muito carinho sul-americana pela Igreja Presbiteriana Independente. Eu não estou certo dessa informação. Acho que o Antônio Carlos, meu irmão, foi o primeiro professor de missiologia lá no seminário de Londrina, com o reverendo Antônio Godoy de Sobrinho. E eu não tive o privilégio de ser professor ali porque era muito novinho na época. Mas ele foi professor de missiologia lá no seminário. E nós temos uma coisa que vocês não têm. Você sabe o que nós temos? Nós temos a placa do seminário lá na Sul-Americana. Nós estamos dispostos a doar, dependendo do valor. Mas um belo de um dia, o meu irmão passava por lá, indo para o nosso seminário, na época, quando estava naquele processo já da demolição do terreno e tudo mais, que hoje é a Van, lá em Londrina. Essa placa estava jogada no chão. Ele não teve dúvida, ele voltou, pegou a placa, colocou dentro do carro, está guardada até hoje lá na Sul-Americana. Já comunicamos o presidente da igreja, pode pegar a qualquer momento, porque é patrimônio de vocês, é uma história de vocês, que aquela placa não merecia ter. Então, essa placa está lá para vocês, viu, Reginaldo? Acho que é bom pegá-la. Né? História da igreja, dos 114 anos que aquele seminário, né, enquanto esteve lá em Londrina. Recentemente, aqui em São Paulo, com a Aliança Evangélica, onde foi ali o encontro na Catedral, nós fizemos o lançamento desse material, deste livro, que é uma proposta de olhar para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para a Agenda 2030, em que se pensa, em que se reflete, em que se busca um mundo melhor, um mundo sustentável para as futuras gerações, inclusive para hoje. Então eu me debrucei nesse material, fiz uma loucura junto com o Júlio Zabatiero e o Wellington de organizar esse material. Tem 17 capítulos e eu creio que é o primeiro que se tem uma abordagem bíblica, teológica e missiológica da Agenda 2030, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, o mundo está buscando por uma agenda para que se fale de sustentabilidade e desenvolvimento. A igreja não vai falar nada. As instituições teológicas não vão falar nada. E nós precisamos falar desse assunto. Os temas que aqui estão são temas bíblicos. Então, se tiver desejo e quem sabe você possa adquirir esse material, é um material denso, produzido por 30 participantes, dos quais nós fizemos questão
de tentar equiparar, inclusive pelo ODS 5, que é a questão de equidade de gênero, não ideologia de gênero, equidade de gênero. Nós temos 13 mulheres participando nesse projeto. Acho que é um dos raros livros no Brasil que a gente tem tanta mulher participando assim. Então, depois você pode pegar e olhar esse material. Acho que vale a pena ele ser como referência. Quem sabe um dia você queira conscientizar a igreja sobre a questão da água, sobre a questão da vida no mar, que a gente fala tão pouco, sobre a questão da vida terrestre. Eu escrevi sobre as cidades sustentáveis e resilientes, que é o ODS, um dos ODSs. Então, são todos temas bíblicos e nós então demos uma abordagem bíblica, teológica, crítica e no final com implicações missiológicas, o que é que nós então estamos pensando que podemos fazer com a igreja, com o povo de Deus nesse. Eu tive o privilégio de, há 2 meses atrás, entregar esse livro na mão da embaixadora do Brasil, da ONU, na Missão Brasil em Genebra, e esse livro chegou a Genebra, já chegou para a ONU, e hoje, exatamente hoje, o Timóteo Carriquer, que é grande missionário aí, né, relacionado com vocês o tempo todo, me mandou um e-mail dizendo que da possibilidade desse livro ser traduzido em inglês. Estive numa reunião em Oxford, com um projeto muito lindo, plataforma online de pesquisa, e eles me perguntaram se nós poderíamos traduzir, se eles poderiam traduzir esse livro em inglês. Então, e nós queremos mostrar para a ONU que nós não estamos pedindo nada. Não pedimos um centavo, nós estamos nos oferecendo, e eu fiz questão de colocar o título do livro Porque Deus Amou o Mundo, porque qualquer pessoa que for ter que citar esse livro vai ter que escrever Porque Deus Amou o Mundo. Foi de propósito. Se alguém da ONU, algum pesquisador for citar esse livro, vai ter que escrever Porque Deus Amou o Mundo. Então já é um projeto de evangelização. Bom, conversando com Reginaldo, pensamos na possibilidade de falar sobre a missão de Deus e a educação teológica. Esse é um tema que está no meu coração há muitos anos, acho que tem que estar no coração de todo mundo, que é a missão de Deus, a razão pela qual nós existimos, nós estamos aqui. E hoje eu quero linkar a missão de Deus com a educação teológica. Se em algum momento eu for provocativo, não é maldade do meu coração, tá bom? Estamos em família, estamos num processo reflexivo, adultos, então se alguma coisa for um pouquinho assim mais picante, não é no sentido de querer machucar ninguém, expor alguma coisa, nada desse sentido, mas é no sentido de nos fazer perceber que, e aqui eu já estou dando o meu veredito, que a missão de Deus é que determina a educação teológica. É a missão de Deus. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, começando com algumas definições que me são bastante caras. Quero começar com esse homem, o Dr. Van Engen. Foi meu orientador do doutorado, do mestrado foi o Dr. Paul Pearson. Esse homem maravilhoso, entusiasta da missão. É impressionante a capacidade integrativa que ele tem com a teologia, com a missiologia, com as ciências sociais. Eu sou loucamente apaixonado por esse homem. Ele diz assim, muito pouco citado nesses movimentos, no chamado movimento missional hoje, né? Porque hoje as pessoas não estão mais falando missionária, né? Já se evita até falar da palavra missionária quando se quer falar da natureza, da essência, da razão de existir da igreja. Se fala mais missional do que missionária, porque missionária sempre se confunde com essa questão transcultural, outros povos e coisa do tipo. Então a igreja brasileira ainda confunde missões com missão. Ela confunde. E essa confusão é perigosa, ela é complicada. Mas esse não é o foco da minha fala hoje. A definição do Van Engen é um pouco longa, porque é o estilo dele. É o estilo dele. E ele é pouco citado no movimento missional, mas ele foi um dos primeiros no movimento missional a trabalhar o que eu vou trabalhar hoje.
ele diz que a missão de Deus opera primordialmente por meio do povo de Deus, cruzando intencionalmente barreiras do povo de Deus a todos os povos do mundo e da fé à não fé. É esse povo que cruza, esse povo que vai. Essa ideia da missionalidade, do enviar, esse Deus que envia, para proclamar por palavra e ação. Aqui já denota a intencionalidade do Van Engen para falar de missão integral, tão famigerada e tão criticada nos dias atuais. Mas eu não me preocupo com isso, não. Eu não me preocupo com isso. Eu vou falar de missão integral até no meu túmulo. Se quiser botar uma plaquinha lá, aqui jaz um da missão integral. Porque não é porque alguns ou pensam ou falam ou se atrelam a algumas outras coisas que eu vou deixar de crer que o meu Senhor, que o nosso Cristo, ele era reconhecido por Cleopas e um outro, se é que não era uma outra, porque dizem que quando o judeu omite o nome de alguém era uma mulher, então alguns biblistas acham que era um casal naquela jornada a Emaús, quando ele se ajunta esse casal ou aqueles dois. E vocês estão falando de quem? Nós estamos falando desse poderoso varão em obras e palavras, mas diante de Deus, diante de todo o povo. Tem gente que é poderoso diante de Deus, mas é um fracasso diante das pessoas. Tem gente que é poderosa diante das pessoas, mas é um fracasso diante de Deus. Jesus é integral. Sua proposta é da integralidade da vida. Palavra e ação. E Lucas, se propositalmente ou não, eu não sei, você vai pesquisar, faça TCC. Quem são os alunos de teologia aqui? Cadê? Oh, beleza, faz TCC, porque Lucas inverte, ele fala ação e palavra. Ele não fala palavra e ação. Nas duas vezes que ele cita, tanto no início do seu prólogo na narrativa, quanto nesse momento aqui, ele fala que ele é ação e palavra, que o Teófilo iria ter que provar desse Jesus que ele era verdadeiro, porque Jesus era aquele que agia e falava. Sobre a vinda do reino de Deus, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, por meio da participação da igreja na missão de Deus. E agora vem a definição mais encurtada do Van Engen da missão de Deus, que é, qual é a missão? 1, reconciliar as pessoas com Deus. 2, reconciliar as pessoas consigo mesmas. 3, reconciliar as pessoas entre si ou com seu próximo. E 4, reconciliar as pessoas com o mundo, e quando isso acontece, essas pessoas passam a ser reunidas na igreja por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo pela obra do Espírito Santo para a transformação do mundo como um sinal da vinda do reino de Deus. Essa é a definição do Van Engen. Eu vou trazer algumas definições para vocês que têm essas 4 dimensões, porque é sobre isso que eu quero falar. Entrei em contato com esse material e fiquei chocado. Fiquei chocado com a beleza e a profundidade desse texto. Um deles é um pastor presbiteriano, se eu não me engano, o Steve Colbert, que está aqui à direita na foto, e o Brian Fickert. Eles escreveram esse livro, When Helping Hurts. Quando ajudar machuca. Só o título escandaliza. Quando o ajudar machuca. Nós estamos achando que estamos ajudando as pessoas, especialmente em situação de pobreza, e nós estamos machucando essas pessoas. Especialmente quando nós estamos dando para elas, especialmente quando nós fazemos para o pobre e não fazemos com o pobre. Esse é um livro que me chocou. Me chocou. E eles usam uma definição que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, extraída deste daqui, que é do Brian Myers, mas antes voltemos para lá. Veja a definição, ele inclusive, vocês me perdoem porque eu não tive tempo para passar em português nem nada, tá? Mas a gente vai aqui juntinhos aí, traduzindo e às vezes errando, mas vamos que vamos, faz parte. Myers explica que antes da queda, parece que ainda nós estamos muito fracos na teologia da criação. O crente, quando pensa na narrativa da criação, parece que ele pensa já no capítulo 3, na queda, na serpente e no diabo.
Antes da queda, Deus estabeleceu 4 relacionamentos fundantes, de fundação, para cada pessoa. O relacionamento, olha o que a gente acabou de ver aqui com o Van Engel. O relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com os outros e com o resto da criação. Esses relacionamentos são como que fundações para toda a vida. Quando eles estão funcionando de maneira própria, os humanos experimentam a completude da vida que Deus intencionou, porque eles estão sendo aquilo que Deus os criou para ser. Em particular, para os nossos propósitos aqui no estudo dele em particular, quando esses relacionamentos estão funcionando de maneira adequada, própria, as pessoas são capacitadas para completar o seu chamado de glorificar a Deus, em trabalhar e suportar elas mesmas e suas famílias como fruto daquilo que fazem, como fruto dos seus trabalhos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa definição são essas 4 dimensões novamente. Vou chamar isso de 4 dimensões. As 4 dimensões. Quando ajudar machuca, ou seja, aliviando a pobreza sem machucar o pobre e você mesmo. Sem machucar o pobre e você mesmo. Recomendo fortemente a leitura desse livro para vocês. Tem no Amazon, pode comprar, sai mais baratinho, pode ler online. E eles propõem este gráfico que, na verdade, eles falam isso no livro, eles adaptam, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, do Brian Myers, onde esses sistemas estão aí juntos, sistema econômico, social, político e religioso, e que este ser humano, aí está, não que a ideia de que ele está no centro, não é essa a ideia do autor, nem de longe, porque esses autores, especialmente esse autor como presbiteriano, que ele enfatiza muito a glória de Deus, como nós presbiterianos enfatizamos. Esse ser humano, antes da queda, ele está conciliado, não reconciliado, o re vem depois, ele está conciliado com Deus, ele está conciliado consigo mesmo, ele está conciliado com seu próximo e ele está conciliado com toda a criação, envolvendo em todos esses sistemas políticos, econômicos, sociais e religiosos. E esses autores vão ter uma parte no livro em que eles vão falar e explicitar exatamente esses 4 relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. É desse material aí, tá? Pois, apesar de estar meio feinho assim que eu fui tirando foto, isso pode ficar para vocês, viu, Reginaldo, aí, para você passar para a turma e se prestar para alguma coisa, né? Brian Myers. Esse maravilhoso livro, alguém leu esse livro dele, Walking with the Poor? Alguém leu esse livro aqui? Não? Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. E note a palavra é with, é junto com. Nossa tarefa é trabalhar com o pobre, não para o pobre. É isso que esses autores, na definição atrás, nos ensinaram. E olhe aqui, mais uma definição, está aí em inglês, porque o livro está em inglês, que fala da mesma coisa, deste relacionamento do ser humano, né, com Deus, com o próximo, consigo mesmo, e note que depois da queda já aconteceu o quê? A divisão, a ruptura, a cisão, a ruptura, né? E ele vai falar aqui, nessa definição dele, olhe especialmente, porque esse livro é um livro de desenvolvimento, né? Um livro de desenvolvimento que trabalha com desenvolvimento comunitário, que trabalha com os pobres. Está meio ruinzinho de ler, mas aqui nessa última frase em especial,
é onde eu quero destacar aqui, que diz que desenvolvimento deveria ter como propósito abençoar a vida, uma vida em paz consigo mesmo, com os outros, com o seu meio ambiente e com Deus. De novo, vocês estão percebendo as 4 dimensões o tempo inteiro, não? Então eu peguei definições justamente para mostrar isso para nós, para tentar definir e entender o que é a missão de Deus nesse processo. E aí eu faço uma última citação que não fala dessas 4 dimensões, mas que traz algo bastante interessante do conhecido Karl Barth. E Karl Barth, na sua perspicácia impressionante, né, que ele tinha, ele usa uma ilustração para a igreja e faz uma crítica profunda a respeito da igreja, quando ele diz o seguinte: a esse respeito, nós podemos pensar neste ciclo diástole do coração, no qual vai bombar o sangue para todo o organismo e que certamente retorna em sístole. Então desenho ali, mas acho que está meio ruinzinho de ver ali, acho que o data show está meio apagadinho ali, mas infelizmente não vai dar para ver o desenho, mas sim aí. Mas vocês já estudaram isso, certo? Esse processo em que o coração, né, do ventrículo e para cima, no átrios, esquerdo e direito, ventrículo esquerdo e direito, ele vai bombar, ele contrai para bombar, relaxa, lá em cima no átrio, contrai, joga para baixo e vai e fica. Então, você vê a imagem do coração, ele fica assim, né? Embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. E ele usa olha a perspicácia do Barth. Dessa ilustração ele fala, contudo, quando ele bomba para lá, como sístole, retorna, como diástole, retorna como sístole, e vai fazendo então essa renovação do sangue. Aí ele vem para a igreja. Neste relacionamento, de fora e para dentro, nessa ação, de dentro para fora, de fora para dentro, o serviço da comunidade será e se manterá num verdadeiro serviço a Deus. E o verdadeiro serviço à humanidade. Pouco precisaria ser dito ou dizer a respeito deste raro relacionamento entre o externo ou para fora e esse serviço para dentro, como tem sido corretamente percebido, entendido e buscado pelo cristianismo em nosso hemisfério, até nos dias de hoje. Ele está fazendo uma crítica aqui, você não pegou ainda. Que ele está dizendo que se a igreja não for para fora, ele está usando dessa ilustração de que tudo que nós fazemos é daqui para lá, é daqui para lá, até no sentido da ek mais clesia. É de fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. E se esse sangue não for renovado, a igreja vai morrer. O coração vai pifar. Barth, olha a perspicácia de Barth. E ele está falando isso, que existe, no tempo dele, ele falou assim, eu espero, há uma esperança de que a existência e o exemplo dessa tão chamada, ele coloca entre aspas, jovens igrejas da Ásia e da África, ele está falando desse cristianismo emergente na Ásia e na África, dessas igrejas, especialmente autóctones que vêm vindo da África. Ele falou, há uma esperança, eu espero que essas igrejas, tanto da Ásia quanto da África, talvez ele não conhecia muito, podia dizer da América Latina, né? Poderia nos liderará a uma nova consciência desse processo que é de dentro para fora, né? Porque senão, rapidamente, olha, too quickly become old, rapidamente vai se tornar velha, vai se tornar engessada, e o seu serviço será reduzido a uma decisão para dentro, ad intra, para dentro, só para dentro.
E ocasionalmente aqui e acolá, diz ele, será orientada para fora. Vai dizer se essa não é a grande crise da igreja nos dias atuais. Vai me dizer se não é. Intramuros. Uma pastoral para dentro. Ad intra. Até hoje a nossa pastoral é intramuros. É para dentro. Bart estava correto. Ele já estava fazendo uma denúncia do que ele já previa há tanto tempo atrás. Há tanto tempo atrás. Bom, última definição, acho que é a última. Conhecem ele? O Howard Snyder. Esteve no Brasil recentemente, tive o privilégio de ouvi-lo lá em João Pessoa mais uma vez. Sempre que ele vem eu faço de tudo para ouvi-lo, porque eu gosto muito desse teólogo de tradição wesleyana. Ele escreveu esse livro, Salvation Means Creation Healed. Salvação significa a criação curada. Curada. E ele fala da ecologia do pecado e ecologia da graça, a ecologia da salvação. Nunca tinha ouvido essa expressão antes, não que ninguém tinha dito antes, mas eu nunca tinha ouvido antes, a não ser por ele, ecologia da salvação. Nunca tinha ouvido isso. E, humildemente falando, eu leio muito livro na área de missiologia. Eu fiquei escandalizado comigo por nunca ter ouvido falar da ecologia da salvação. Não sei se você já ouviu ou não. Eu estava no encontro em Lima pela Fraternidade Teológica, como o Reginaldo já mencionou, e eu entrei em contato então com o material dele, que foi traduzido pelo René Padilha, pela Ediciones Kairos, e é La Salvación de toda a criação. Peguei esse material, li de capa a capa, rabisquei de cima e embaixo, fui chocado com algumas coisas, paradigmas meus que eu nem sabia que eu tinha, que foram quebrados. Então, eu quero fortemente recomendar também esse livro para vocês lerem, comprarem em inglês ou em português. E o Howard Snyder, ele vai trabalhar, antes de falar da missão de Deus, nesse processo, melhor dizendo, trabalhar a missão de Deus, ele vai trabalhar uma palavra muito conceitual, que é alienação. Ele usa essa palavra alienação. Que o pecado fez foi sistêmico. O pecado foi um projeto de alienação sistêmica. Por isso é que ele usa a ecologia do pecado, onde ele vai falar dessa alienação, está por aqui assim, eu acho. Alienação de Deus, né, é a alienação interna com você mesmo, consigo mesmo, a alienação do próximo e a alienação da natureza. Já viram essa definição em algum lugar antes ou não? Essa noite não? Não viram ainda não? Se você não viu, eu vou parar a palestra agora e vou embora, porque até agora eu só me esforcei para dizer dessas 4 dimensões. Eu só me esforcei só para mostrar essas 4 dimensões. Estou mostrando mais um missiólogo que entende o que é Missio Dei a partir dessas 4 grandes dimensões. E que o pecado fez foi tentar corromper esse projeto de Deus, quando o ser humano estava conciliado com ele, com seu próximo, consigo mesmo e com toda a criação. Então, o que o Snyder mostra para nós é que o projeto demoníaco é um projeto ecológico, não no sentido verde, mas no sentido de sistema, ecologia enquanto sistema, porque daí vem a raiz da palavra ecologia, vocês sabem disso, enquanto sistema. E o texto está aí, eu coloquei só para que vocês vissem um pouquinho algumas coisas, e ele diz que nós precisamos entender a ecologia do pecado. Antes, Deus propôs uma ecologia salvífica. Quando a gente fala em salvação na igreja, ou prega sobre salvação, raramente a gente vai falar de todas essas dimensões do que Deus entende ser por salvação. Aqui está a grandeza desse livro. Pergunta para qualquer pessoa na sua igreja, no seu contexto, onde você está, na comunidade, o que é salvação? E você vai ver a resposta que ela vai dar. Duvido que ela dará
uma resposta via ecologia da salvação. Deus se esforçou, todo o projeto de Deus foi para que houvesse uma ecologia salvífica. Salvação para Deus é o ser humano reconciliado com Ele, com o próximo, consigo mesmo e com toda a criação. Vai me dizer se é isso que a Igreja Evangélica Brasileira entende por salvação. Né? Não entende. Além de não entender, tem uma péssima teologia e compreensão da relação entre céu e terra e céu. Divorcia o céu da terra e a terra do céu. Numa teologia dicotomizada, especialmente fruto, desculpa aí se estiver gravando, de uma escatologia dispensacionalista. O que ele, inclusive, chamou de heresia no seu livro. Mas não vou fazer isso. Aí ele fala, a alienação de Deus, que Gênesis 3 mostra claramente o problema da enfermidade da humanidade, um mal fundamental, a raiz de todos os demais males. Eu acredito piamente nisso, que tudo tem que começar com Deus, que tudo tem que começar com esse ser humano que estava conciliado com Deus. As outras coisas nós não conseguimos fazer se esse ser humano não for conciliado com Deus. E eu concordo com ele que a raiz de todos os demais é isso, é essa alienação de Deus, é a alienação desse pecado que alija, diz ele, o ser humano do seu Criador, a fonte da vida, a fonte do seu sustento. Longe de Deus, o ser humano é nada. Então, a primeira coisa que ele fala é que quando Satanás veio na missio diabolus, tem missio Dei, tem missio diabolus. Não tem? Ou se tem. Capítulo 4 de Lucas tem a agenda do Espírito Santo para Jesus. Mas lá no capítulo 4, no deserto, tem a agenda missional do diabo para Jesus. Se prostrado me adorares. Tem duas agendas ali em Lucas. Duas agendas, a do diabo e a do Espírito Santo. Tem a de dois espíritos. Uma é do espírito do mal, outra do espírito do bem. Mas tem duas agendas correndo em Lucas 4. Ele fala dessa alienação do nosso próximo. A alienação de Deus não é a única coisa que existiu, não é o todo da história, ele está falando. Se nos fixamos só nesta separação com Deus, que é o que a igreja normalmente faz, e os evangelistas também, deixamos de ver o profundo da ecologia do pecado e do milagre da salvação. Gênesis 3, como toda a Bíblia diz, ele destaca que o pecado tem dividido a família humana de múltiplas maneiras. O pecado nos separa uns dos outros. E quando nós nos alienamos do nosso próximo, o que nós produzimos é guerra. É o que o mundo tem hoje. A guerra não começa com os Estados Unidos e qualquer país outro do mundo, ou qualquer país contra um país. A guerra começa entre eu e você. Começou com Caim e Abel. Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em armamento, armas e coisas, mas começa nas relações humanas. Começa com o teu vizinho, com a tua vizinha, que um quer dar um tapa na cara do outro. Começa com um cara brigando no trânsito, que ele desce do carro e dá um tiro na cabeça do cara. Se o ser humano não estiver reconciliado com ele, com o seu próximo, nós só produzimos guerra. A ausência, né? Alguns teólogos dizem, de Deus nos 400 anos do período intertestamentário, interbíblico, diz que Deus se ausentou por 400 anos, o ser humano construiu o que nesse período? As armas, guerra. 1 Macabeus, 2 Macabeus está aí para conferir. Ao Snyder, alienação de si mesmo, que é essa ruptura com você, com o seu interior. Interiormente algo terrível, diz ele, ocorreu à humanidade quando quebrou a sua relação com Deus. Tudo começa por aí, é com Deus. O ser humano se enfermou em seu interior, em todas as suas relações. Isso não é surpresa, diz ele, pois sabemos mais e mais que os humanos não são átomos isolados ou indivíduos autônomos. Intrinsecamente somos seres relacionais, somos seres sociais pelo qual a alienação de nós mesmos ou de nossos semelhantes e a alienação de nós mesmos vão caminhando juntos. Interessa à igreja falar de paz?
Interessa à igreja a trabalhar cultura de paz numa cidade violenta? Eu acompanho muito de perto o trabalho do reverendo Antônio Carlos Costa, que por sinal vou lá domingo pregar na igreja dele e colar o grau dele, porque ele fez a validação lá na Sul-Americana. Estou indo lá para a Igreja Presbiteriana da Barra, ministrar lá e entregar o diploma para ele. O que esse homem é criticado nesse país é um negócio impressionante. Por ser um ativista social que está querendo buscar a paz nas comunidades enfermas e violentas do Rio de Janeiro e do Brasil, com a ONG Rio Mais. Nos interessa a paz de São Paulo? A teologia tem algo a dizer para isso? O que a teologia tem a dizer sobre a violência urbana? E a alienação da terra. A Bíblia demonstra que os humanos estão profundamente alienados da terra. Esta é a nossa alienação da ordem do criado, do que comumente chamamos de natureza, que é um tema básico nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. E aí então ele diz dessa verdadeira ecologia do pecado, tem 4 dimensões essenciais. De novo, já vimos essa definição ou não vimos? Com Deus, conosco mesmo, ou com o próximo, melhor dizendo, conosco e com toda a terra, que toda a família humana enferma nas suas relações. Ou seja, olha que frase maravilhosa aí no fundo. Me ajudem, leiam comigo juntos, por favor. Uma ecologia. O quê? Clama. Uma ecologia do pecado clama por uma ecologia da salvação. E a igreja acha que só pregando verbalmente ela vai resolver o problema do pecado no mundo. Não, isso é a dimensão número 1. Com Deus. Para que as pessoas se reconciliem com Deus, nós somos ministros da reconciliação, embaixadores, nós proclamamos a Jesus Cristo para que elas se reconciliem com Deus. Mas por que parou? Parou por quê? E as outras dimensões da missão? Uma ecologia do pecado clama por uma ecologia da salvação. É lindo, né, gente? Será que a gente entende verdadeiramente o que é salvação 2000 anos depois que o Salvador nos visitou? Será que a gente entende mesmo o que é salvação do ponto de vista bíblico, desde Gênesis a Apocalipse? Ou a gente faz uma coxa de retalho da Bíblia e diz que salvação é isso, salvação é aquilo, salvação é isso, salvação é aquilo, mas não tem o todo da narrativa bíblica? Eu já não uso mais. Se vocês usam, recomendo que não usem. Mas no passado se usava bases bíblicas da missão. Como? Base bíblica da missão. Qual é a base bíblica da missão? Diz para mim. Eu faço esse exercício direto, especialmente com os pastores. Eu já sei a resposta de A a Z, porque eu já fiz muitas vezes. Já vão começar a citar Mateus 28. Marcos 16:15. E normalmente para aí, porque não sabe qual que é a grande comissão de Lucas? Não sabe. Tem grande comissão em Lucas? Na minha Bíblia tem, na sua não sei, mas na minha tem. Aí não sabe qual que é a grande comissão de Lucas? E será pregado arrependimento, permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Não sabe qual é a grande comissão de Lucas? João então nem se fala, né? A grande comissão de João já nem sabe mais qual é. Aí ficam me dando, isso são bases bíblicas. E Atos 1:8 também. Uma base bíblica. De vez em quando um acolá cita um ou outro texto lá do Antigo Testamento para dizer que é uma base bíblica da missão. A gente faz uma coxa de retalho, ensinou a igreja que missão é falar, é proclamar no sentido apenas verbal, não entende nem o que Marcos propôs, não entende nem a missiologia de Marcos, quando ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, no ápice da sua narrativa. E você pergunta para Marcos, tá bom, então eu vou para todo mundo, para todos os cantos, eu vou pregar o quê? Ele fala assim, o evangelho. O que é o evangelho? Você não sabe? Volta lá na minha narrativa, Marcos 1:1, que diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, e você vai ver que nos primeiros capítulos, Marcos está mostrando Jesus só fazendo, ele não está falando nada. Os leprosos são curados, os demônios saem do corpo das pessoas, os aleijados andam, os cegos vêm, e Jesus está tocando, está falando, está tocando. E aí o cara acha que lá na narrativa, lá no final, no ápice, é só para falar, e falar, e de pregar, e pregar. Não entendeu nem Marcos.
Não entendeu o projeto missiológico de Marcos? Uma ecologia do pecado clama por uma ecologia da salvação. Meu Deus, que coisa fantástica. Bom, deixa eu acabar com isso daqui. Mas só mostrar um gráfico, porque eu preparei um texto aqui que está mais rabiscado que não sei o quê. Fica tranquilo aí, Reginaldo. Quando você quiser parar, você só apita aí que eu paro na hora. Paro. Pode ficar tranquilo, eu paro na hora, rapaz. Eu sou obediente. Manda uma palavra que o teu moço será curado. Eu não preciso nem ir lá, você só manda que eu já paro. Eu fiz esse gráfico aqui para mostrar para vocês. É uma tentativa, tá? Depois ele vai bagunçar todo, não tem problema. As 4 dimensões da missão. Acho que eu me esforcei no bom sentido, e foi um esforço gostoso para mim, não foi ruim, de procurar definições de teólogos, missiólogos e biblistas sobre o que eles entendem ser a Missio Dei. Ok? E nós então vimos nessas definições o quê? As 4 grandes dimensões perpassam por vários teólogos e missiólogos. Que a missão de Deus é que o ser humano, antes da queda, estava conciliado com quem? Com Deus, com a Trindade. Está lá. Então, ser humano aí, homem e mulher, tá? Vai ter dúvida, mas tudo bem. Vamos deixar lá, homem e mulher. Hoje está meio complicado algumas coisas, né? Para falar, você tem que... Ainda mais quando está gravando. Aí, então, vai para a rede social, acabou com o teu ministério que eu estou vindo no dia seguinte. Aqui tem a dimensão pessoal. Notem que eu chamo isso de dimensão pessoal. Eu não chamo isso de dimensão espiritual. Respeito quem chama. Por que eu não chamo isso de espiritual? Porque se eu chamar isso de espiritual, as outras dimensões são o quê? Fui para um encontro, não sei se alguém... o César estava, no Panamá, do I7, que é um guarda-chuva para várias instituições teológicas do mundo, e o tema do nosso encontro foi lá, um clamor para que as instituições teológicas comecem a ensinar e combater essa praga chamada divisão entre profano e secular, sagrado e, espiritual. Você pergunta para o membro da igreja, o que você faz? Na minha profissão secular, ô desgramado. Na minha profissão secular. Porque nós ensinamos que a profissão sagrada é ser pastor. É o sagrado ministério, os outros é profano. Ser médico é profano. Ser advogado, bom, advogado... advogado é só para acordar alguns, viu? É só para acordar alguns, viu? Ser enfermeira, ser assistente social, assistente social profano, é secular, né? Enfim, o Calvino precisa ressuscitar do túmulo de novo para nos ensinar, mas vamos do sacerdócio. A segunda dimensão que todos eles estão falando é a dimensão o quê? Social, tá claro, é a dimensão social da sociedade, do meio ambiente, de onde nós vivemos, todas as esferas da sociedade. O ser humano no Éden estava com o próximo reconciliado consigo mesmo. Eu não vou entrar aqui agora nas questões bíblicas, porque eu não tenho tempo, mas o ser humano, nesse casal, antes da queda, eles tinham um relacionamento de complementariedade, é o tal do ezer kinegdo, lá no hebraico, que eu detestei a tradução que nós temos, auxiliadora. E aí, até a IPI e a IPB tem a Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Mulher tem que auxiliar, esse é o papel dela, né? Não faz mais nada. Vocês ainda estão anos-luz na minha frente da minha igreja, vocês ainda têm pastora, né, diaconisa, presbítero, nós vamos morrer e não vamos ter. Está gravando. Eu já tenho 33 anos de ministério na IPB, então Deus é que sabe. Deus sabe todas as coisas. Aí se eu for mandado embora por causa disso, vocês me aceitam aqui, né? Você só carimbo na carteirinha de ministro agora, da IPI. Da relação de complementariedade, passou a se ter uma relação de ser, não de complementar, mas de culpa. Foi ela. Aí então começa o caos no relacionamento humano. A terceira dimensão é essa dimensão que o Snyder chama, é um nome meio complicado assim, mas é bacana.
intrapsíquica, que este ser humano está conciliado consigo mesmo. Ele, tenho certeza absoluta, que ele não tomava Rivotril, citalopram, tarja preta. Estava zen, estava reconciliado consigo mesmo, estava em paz consigo mesmo. Ora, como que um sujeito, uma pessoa que não está em paz com ela, vai querer propor a paz para os outros? Como? Como? Por isso que o apóstolo Paulo é muito inteligente, ele diz: atendei por vós, falando para pastores. Olha a ordem, se mudar a ordem dá confusão. E por todo o rebanho. Tem pastor que quer cuidar do rebanho, mas não cuida de si. Está fora, brother. Cuida de você se você quer cuidar dos outros. Ou seja, pratique em você o que você quer praticar nos outros. Não é isso que a psicanálise ensina para a gente? Atender por vós e por todo o rebanho. Ele não disse atender por rebanho, depois cuide de você para você poder cuidar do rebanho. Porque você não cuida de você, você não consegue cuidar do rebanho. Cuida de você. Cuida de você. E a quarta e última dimensão é a dimensão ecológica, que tem a ver com toda a criação. A terra, que era uma bênção para esses jardineiros, que eles tinham que fazer duas coisas: guardar para que ela cultivasse, você guarda para cultivar. Por causa da ecologia do pecado, ela veio o veredito sobre a terra, que maldita é a terra por tua causa, de hoje em diante ela vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, e do teu suor ganharás o pão do teu suor. Claro que trabalho não é fruto do pecado, o suor é. Tem uns que suam mais, acho que eles pecam mais. Bom, o que aconteceu? O Snarden falou para nós que veio então, por causa da ecologia do pecado, o ser humano se aliena com Deus, de Deus, melhor dizendo. Tive medo e me escondi. Escondeu por quê? Teve medo por quê? Por causa da ecologia do pecado. Ele se esconde. Agora, ele já não tem mais relacionamento consigo mesmo, está quebrado. E, finalmente, com toda a criação. Ficou meio estranho aí quando eu coloquei esse X aí, mas tirando todos eles fica bem claro e fácil de entender, não fica? As 4 dimensões da missão. Pois bom. Isso dito, quanto tempo mais, Reginaldo, por favor? Pode passar régua, não tem problema. Pode ir, João. Que for parar, pode ir. Tá? Porque depois, quando eu for embora, eles vão dizer para... Não é para mim que eles vão dizer para você, crucifica-o, crucifica-o. Qualquer teologia... Bom, você falou, isso todo mundo falou de educação teológica, né? Educação teológica, a missão de Deus e a educação teológica. Vamos entrar nela. Qualquer teologia deve, na minha opinião, ou humildemente falando, em última análise, estar, Barth também fala isso, enraizada no ser e nos atos de Deus. No ser e nos atos de Deus. Lembro sempre das suas aulas sobre introdução à teologia, lá na faculdade, né? Aulas maravilhosas. A igreja, antes de mais nada, o povo de Deus, trazido à existência por Deus, que é ligado a Deus, para a glória de Deus. Quando nós cristãos falamos de Deus, é como se fosse um atalho, no bom sentido, para falar da Trindade. Falar da Trindade. Duas coisas decorrem desse fato quando nós falamos da missão de Deus como um atalho para falar, quando falamos de Deus como um atalho para falar da Trindade. Primeiro, gente, eu quero enfatizar isso com toda, intencionalidade nessa noite. Missão para mim, ao ler tudo isso, observar essas dimensões, missão para mim tem a ver com relacionamento. E não com coisa. E não com atividade. E não com programas. A missão de Deus tem a ver com relação. Aí está uma grande chave para nós nos dias atuais. A igreja perderá a sua pertinência. Perderá. Se ela não for uma igreja da relação. Ela vai perder. Tem que ser entendida
Deus tem que ser entendido relacionalmente e comunitariamente. Pai, Filho e Espírito Santo se unem mutuamente um ao outro, existem um no outro, um pelo outro, tanto em dar como em receber, e isso de modo interdependente. E a segunda dedução que eu faço disso daqui é que Deus é um missionário. Nós não conheceríamos Deus se o Pai não tivesse enviado o Filho, que por sua vez o Filho envia o Espírito Santo, e nesta mesma lógica e ordem, que tem que ser desse jeito mesmo, somos enviados ao mundo. Se tem um paradigma que a igreja precisa quebrar, e nós teólogos, biblistas, seminaristas, pastores, pastoras, presbíteros, etc., se tem um paradigma que a gente precisa quebrar na vida da igreja, é que ensinaram para ela que ela envia. A igreja envia. Esse paradigma precisa ser quebrado. Nós vamos colocar a igreja no seu devido lugar. Quem envia é Deus. A igreja é enviada. Nós temos que mudar esse paradigma de que ela envia para que ela está enviada em missão. Hoje nós vamos enviar um missionário. Vai, cuidado. Quem vai enviar é Deus. Separai-me a Paulo e Barnabé. Quem envia é Deus. A igreja já está enviada. Aí, como envia 1, 2, 3, um pouquinho ali, os outros ficam fazendo o quê? E eu aqui, sem nada a fazer. Aí, posso ir, orar e contribuir. Mas como eu não vou, eu oro e de vez em quando eu contribuo. Isso é missão para alguns. Esse paradigma tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Missão não é algo que a igreja faz. Missão não é algo que a igreja faz. E às vezes é um fazer dependente da gestão eclesiástica e desenvolvida de acordo com alguma noção de uso eficiente dos recursos que possui ou não. Nossa missão não tem vida em si mesma. A nossa missão não tem vida em nós mesmos, nem em si mesmo. Somente nas mãos de Deus, o enviador pode ser verdadeiramente aquilo que nós chamamos de missão. De fato, a missão é de Deus, não é da igreja. Porque Deus expressa a sua natureza relacional, a sua comunhão das pessoas da Trindade. Nós não podemos entender isso como se fosse fechada, hermética em si mesma, mas aberta como que nesse movimento de generosidade de Deus e de amor ao mundo, em direção ao mundo, desse Criador, esse Redentor, que vai transbordando essa vida trina de Deus. Tá quase. Para com esse treco aqui, meu Deus. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. A igreja é tanto fruto da missão, ou seja, aqueles a quem Deus redimiu, mas a igreja como um agente da missão, ou seja, a comunidade por meio do qual Deus age pela redenção do mundo. A missão da igreja é esse dom de participar no poder do Espírito Santo, na missão do Pai, do Filho, para o mundo. Por isso é que ninguém que está em Cristo, ou colocando no positivo, aquele que está em Cristo participa do que Cristo participa, é o participatio Christi, participar daquilo que o próprio Cristo participa. Não é a igreja que tem uma missão para Deus no mundo, nos ensina Chris Wright, nesse livrão desse tamanho, que ele publicou, a missão de Deus e depois o segundo, a missão do povo de Deus. Porque está certo, a missão de Deus gera e determina a missão do povo de Deus. E ele diz, não é a igreja que tem uma missão para Deus no mundo. Isso é um paradigma a ser quebrado por nós.
É o contrário, é Deus que tem uma igreja para a sua missão no mundo. Não é joguinho de palavras, são elementos paradigmáticos. Uma coisa é dizer assim, a igreja tem uma missão para Deus no mundo. Qual é? Outra coisa é dizer, Deus, nós, a Trindade, Deus, tenho uma igreja para a minha missão no mundo. A igreja é o quê da missão? Instrumento. Ela envia quem? Ninguém. Quem envia é Deus. A missão é de Deus, não é minha, não é tua. Não é dessa faculdade, não é de ninguém. Ninguém é dono da missão. A missão não existe para a igreja. A igreja é que existe para a missão. A igreja não tem uma missão, ela é missionária. É diferente, vocês estão percebendo? Não são meros jogos de palavras, são conceitos que nós precisamos trilhar para eles. A igreja não tem uma missão, ela é, em vez de ter, missionária. Tudo que ela faz tem que ser compromisso com a missão de Deus. David Bosch, está em inglês aqui, mas tudo bem. Aliás, esse é um outro livro que eu quero muito indicar para você. Olha o que o David Bosch diz aqui. Ele diz assim, missão não é primariamente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. E a gente acha que missão é aquilo que a igreja faz, é a sua atividade. Até hoje a gente acha isso. Olha essa outra definição de Libertus Rodemacher. Libertus Rodemacher. Ele diz assim, missão não pode se tornar uma defesa, uma extensão, uma expansão da igreja. Vocês já ouviram isso? Vamos plantar uma igreja lá porque não tem uma IPI lá. Isso é missão. Não, isso é colônia. De vez em quando eu falo que não, mas não estou falando só para IPI, porque hoje eu estou falando para IPI, mas eu poderia falar da IPB, poderia falar da Batista e qualquer outro, não mais batistas. Isso é colônia. Os portugueses nos ensinaram a fazer muito bem. Isso é uma expansão da igreja. Isso é constantinianismo, expansionismo. Isso quem disse foi esse sujeito, esse Libertus aqui, graças a Deus que ele era um liberto. E para nos libertar. Né? Então, isso deveria produzir em nós uma revolução na educação teológica. Uma revolução. A educação teológica não pode estar centrada na igreja. Celebramos os 114 anos, celebramos toda a história das denominações, Deus seja louvado por tudo isso. A educação teológica não pode se centrar na igreja. Senão ela está fazendo teologia para os domésticos. Talvez os pais da igreja confundiram um pouco isso. Fizeram teologia para a igreja, não com a igreja. Uma coisa é fazer teologia para a igreja, outra coisa é fazer teologia com a igreja. São duas coisas distintas. Não deveria ser a educação teológica um dispositivo para perpetuar uma instituição por causa da própria instituição. Como, por exemplo, preparar futuros líderes e pastoras só para a igreja. É um desperdício para o reino de Deus ter uma instituição teológica que só prepara pastor. E os outros dons? O que nós fazemos com eles? Essa tem que ser uma casa aberta, para que todos os dons possam vir aqui e serem capacitados para a glória de Deus. Tem que ser uma casa aberta para isso. Não estou falando que não é, porque eu nem conheço, que é a primeira vez que eu estou aqui. Só estou dizendo que eu acho que como deve ser. A educação teológica deveria existir para preparar homens e mulheres para estarem a serviço da missão de Deus no mundo. O que é missão se não o compromisso com Deus, nesse empreendimento, esforço de conduzir toda a criação ao seu destino futuro, pretendido pelo próprio Deus? Nem a igreja, nem a educação teológica deveriam reivindicar ser parte disso, caso ambas não estejam a serviço de si mesmas. Tem muita educação teológica nesse Brasil que está a serviço de si mesma, de teólogos que estão a serviço de si mesmos, para escrever mais um livro ou coisa do tipo, a serviço de si mesmos. E parece que o projeto missional de Deus para com o mundo nem passa perto. Missão vem do Pai, não vem
por meio do Filho no poder do Espírito, o próprio Filho por meio da encarnação, expiação, ressurreição e ascensão, ele é o único fundamento da igreja. Somos mordomos de um evangelho que conta o que ele fez e falou. Ele fez e falou com profundas convicções teológicas e bíblicas ao treinar esses discípulos para serem os seus agentes no mundo. Eu fico impressionado com o programa teológico de Jesus na narrativa da viagem, o que é chamado pelos biblistas de travel account, em Lucas, quando ele termina lá a primeira sessão dele na Galileia, a hora que ele termina lá do 4:14 ao 9:50, vai entrar do 9:57 ao 19, lá na experiência com Zaqueu, 17, e dali em diante ele vai para Jerusalém. Mas esse período chamado da narrativa de viagem, Jesus estava viajando, andando aqui e acolá. Nesse período ele focou o seu tempo só com os discípulos, porque ele entendeu que esse era o tempo que, se ele não investisse missionalmente, teologicamente naqueles líderes, o projeto de Deus poderia ser complicado. Então ele investe esse tempo só com eles, ele deixa os pobres na Galileia, treina esses daqui, porque sabe que em Jerusalém era ele Deus, ele e o Pai, mais ninguém, e uma cambada de alguns iria negá-lo e abandoná-lo. Ali está uma chave hermenêutica para entender educação teológica. Gente, seminarista, vou dar um TCC para vocês fazerem. Anotem. Né? Quem de nós aqui já fez esse exercício? As 4 narrativas. Sentar, ler e fazer um resumo. Afinal de contas, o que é que Jesus ensinou? Qual foi o conteúdo programático do seu ensino? Ele ensinou o que, afinal de contas? Faça um TCC sobre isso. O conteúdo programático do ensino de Jesus. O que ele ensinou de fato? Eu suspeito que muito do que ele ensinou não faz parte das nossas aulas de educação teológica. E a gente vai dizer, imagina, falar de discipulado numa instituição teológica, num curso reconhecido pelo MEC. E vocês deram a sorte, porque eu fui designado para avaliar essa escola. E o Espírito Santo mudou. E veio o Marcos Horizon, que é professor lá da Sul-Americana. Eu era para ter vindo avaliar aqui na autorização do curso. Mas como eles sabiam que eu ia aprovar, então eles mandaram o outro. Só um parênteses, eu tive o privilégio de avaliar 50 instituições teológicas no Brasil. Já entrei em 50 instituições teológicas, desde o Mosteiro de São Bento aqui em São Paulo, a Quixeramobim lá no Ceará. É uma coisa fantástica. Se concordamos que a teologia é um ato segundo, quem disse isso? Gutierrez. Gustavo Gutierrez. A teologia é um ato segundo. Se nós concordamos com ele, e eu concordo 100%, 100%, que é um ato segundo, ou seja, a teologia é uma resposta ao agir de Deus na história. Deus age, a teologia responde. Teologia não é um fim em si mesma. Portanto, a educação teológica jamais deveria ser um fim em si mesma. E muito menos existir para si mesma, mas sim ser uma serva de Deus e da sua missão. E isso deveria nos conduzir a uma profunda reflexão, profunda, não rasa, sobre as finalidades da educação teológica e, consequentemente, uma profunda reflexão do perfil do egresso, que é a razão, tirando Deus, de existir de uma instituição, é o perfil do egresso. O MEC quer saber do perfil do egresso, definir o mal, vai formar errado. A teologia, e aí eu vou brigar com os teólogos aqui nessa noite, me perdoem. A teologia é filha da missiologia. A missiologia vem antes da teologia.
Não é que vem antes em como disciplina acadêmica, porque ela foi reconhecida em 1975 lá no Fuller, na escola que eu estudei, por esse professor que assumiu, o Van Engen, que assumiu a cadeira do Dr. Arthur Glasser. Primeira disciplina reconhecida no mundo, 1975, acadêmica. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de que ela vem antes da teologia, porque tem a ver com a missão de Deus. Tem a ver com a missão de Deus. Tenho pensado muito sobre como seria uma educação teológica para e em função da missão de Deus. Eu tenho me debruçado sobre isso nesses últimos tempos, porque eu quero colocar isso cada vez mais na nossa faculdade. No currículo e na matriz curricular, não fala grade, porque grade é coisa de preso. Se bem que tem algumas educações teológicas que são presos mesmo. A matriz curricular, o seu currículo, é majoritariamente definido para e em função da igreja. Olha a matriz curricular das instituições teológicas e você vê onde que está a missão de Deus. Penso que é chegada a hora de invertermos esse movimento, ou seja, o currículo e a matriz curricular, que é majoritariamente desenvolvido para e em função da igreja, precisa dar lugar e acesso para ser majoritariamente desenvolvido, currículo, matriz curricular, né? Os ementários têm que ser desenvolvidos em função da missão de Deus. Talvez isso possa nos ajudar a sair dessa encruzilhada que nós estamos, da encruzilhada da manutenção, de formar gente para manter a igreja. Vai ver a igreja norte-americana. Se não fossem os latinos, os chineses, os asiáticos, ela estaria aqui, ó, no final da régua do ano. Mas Deus, na sua ironia, sempre trabalhando na periferia. Deus trabalha na periferia. Eu suspeito que se nós invertermos isso, nós vamos ter uma igreja mais revitalizada. 90% das igrejas brasileiras não passam de 100 membros. 90% não passam de 100 membros. Congregações que não se tornam igreja nunca. Os seminários que não falam de plantação de igreja. De um ministério pastoral que está para manutenção, que vai procurando galgar, visando os melhores centros, os urbanos e coisa do tipo. Preparar alguém para manter é cavar o próprio túmulo. Não tem jeito. Preparar alguém para manter é cavar o próprio túmulo. Há 3 estágios em qualquer organização, seja ela teológica ou não. O primeiro estágio é de intervenção. Toda empresa, ou ela está debaixo de um estágio de intervenção, se não, já passou, que bom. Ou ela está no estágio de manutenção, se não, que bom. O terceiro estágio de investimento. Uma educação teológica precisa responder em que estágio ela está. Se ela precisa de intervenção, se ela está de manutenção para manter o que existe, ou se ela está já no estágio de investimento. É claro que no nosso caso, o investimento é no reino de Deus. Estou acabando. Isso certamente vai afetar, se nós tivermos a coragem de irmos nessa direção de uma educação teológica que está a serviço da Missio Dei. Isso vai afetar, em primeiro lugar, o ministério pastoral. Vai afetar. O ministério pastoral que não está a serviço da missão de Deus, está a serviço de si mesmo. Por isso temos tanta politicagem e ambições politiqueiras de poder no nosso meio. Porque é inconcebível um pastor e uma pastora que se converteu à missão de Deus, que queira galgar espaços políticos e de politicagem, de fazer politicagem. Inconcebível. Jesus vai ter que dizer assim, vai para o fim da fila. Você quer ser o primeiro? Tá bom. Só que você vai lá para o fim da fila. É inconcebível uma pastoral que, além de estar a serviço de si mesma, passa a estar a serviço da instituição, da igreja. Ou a educação teológica conserta isso na gênese da formação pastoral
e eu não estou dizendo que a educação teológica é só para pastoral, estou focando isso agora, ou ela conserta isso na gênese da formação pastoral, ou fará um desserviço ao reino de Deus. Por que a gente tem que convencer pastor que a igreja dele tem que ser missionária? Igreja que é missionária não tem conferência de missões. Ela é missionária. Mas porque não é, tem que fazer conferência de missão, para ver se dá uma acordada na turma. Então, como seria uma matriz curricular e o seu inventário se alinhássemos os futuros líderes da igreja para que fossem ensinados a pastorear um rebanho, para preparar esse rebanho para que este rebanho seja agente da reconciliação das pessoas com Deus, do próximo, consigo mesmas e com o mundo e com toda a criação, com toda a terra. Um currículo voltado e aplicado intencionalmente a essas 4 dimensões do relacionamento: pessoal, social, intrapsíquica e ecológica. Como é que seria um currículo assim? Um currículo que está servo e a serviço da Missio Dei. Como é que seria isso? Na dimensão pessoal, imagine disciplinas e projetos que preparam os estudantes de teologia e capacitam pessoas para ter um relacionamento íntimo com Deus, profundo, maduro, como fez Bonhoeffer em Finkenwald, na Alemanha. Vida em comunhão, centrado no conhecimento e na prática da palavra, de uma espiritualidade que é transcendente e imanente. Não foi o ser humano criado para a glória de Deus? Jesus nos disse em forma de oração sacerdotal que a vida é esta, que te conheçam a ti, uma educação teológica que leve esses estudantes a conhecerem a Deus cada vez mais, mais e mais. Na dimensão social, só estou dando uns pitacos para terminar. Pensamos em disciplinas, não só disciplinas, mas projetos e tudo o que se faz na área social, de uma educação teológica que toca nas feridas da vida, que toca nas realidades das pessoas, do dia a dia delas, que enfatizam a reconciliação do próximo com o seu próximo, que formam agentes pacificadores da sociedade, com igrejas que enfrentam o racismo, a violência e todas as formas e esferas da miséria humana. O que falar da pobreza? O que a educação teológica vai falar da pobreza no nosso país? O que falar da violência urbana, que afeta todas as áreas e esferas da vida? O que falar da desigualdade social no nosso país de hoje? Nós temos 2,4 milhões de crianças. Quando eu falo crianças, eu não estou falando nem de adolescentes. 2,4 milhões de crianças vivendo em extrema pobreza e miséria nesse país. Eu tenho tido o privilégio de entrar em contato com algumas dessas realidades. Estive em Santa Luz com o Child Fund Brasil, onde nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável para mudar a história da cidade, mudar a vida daquelas pessoas, da vida daquelas crianças, uma miséria. O que a educação teológica tem a dizer sobre isso? Nós vamos treinar pessoas e preparar para isso? Claro que não só isso, tem toda uma classe rica que está, socialmente falando, miserável do ponto de vista da dimensão pessoal longe de Deus. O que falar da dimensão intrapsíquica ou psicológica, de pensarmos em disciplinas que levam os estudantes a entenderem a si mesmos, que saibam cuidar de si mesmos, que possam ajudar as pessoas a se reconciliarem com elas mesmas, diante de tantas neuroses, doenças, especialmente as urbanas, que temos hoje, como estresse, a depressão, falar do suicídio, pessoas desequilibradas, seus vícios mais variados, complexos, gente desequilibrada emocionalmente, que não tem nada de inteligência social, pastores que saibam orientar as pessoas nos seus púlpitos, nos seus gabinetes, que formam equipes multidisciplinares para dar suportes, pastores que, acima de tudo, tem um projeto de integridade de vida. Integridade não só moral, mas integridade da palavra. Uma picação de fumo nos nossos púlpitos hoje, que é um negócio impressionante. Gente do céu, eu viajo esse país de baixo em cima, de cima embaixo. Como é difícil ouvir uma boa pregação nos dias de hoje. Haverá pregadores nessa casa, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, que coisa louca é essa? Integridade nos relacionamentos. Os pastores hoje não investem tempo com gente, com relacionamento. Eu sei do que eu estou falando, porque eu boto na minha agenda, toda santa semana eu boto na minha agenda, relacione-se com seus amigos, Jorge. Eu tenho buraco na minha agenda, toda semana eu tenho contato com os meus amigos.
Agora mesmo, vindo para cá de táxi, um deles aí está com problemas sérios de coluna, foi operado, vou operar de novo. Fiquei sabendo, chegou aos meus ouvidos, peguei aqui e tal, e no taxista lá, andando lá, falei assim, meu querido irmão, sei que você vai ter que operar de novo, eu sinto muito por isso, mas a graça do Senhor é abundante sobre você, não desfaleça, fica firme no Altíssimo, creia tão somente, vamos em frente, se precisar de mim, vou tomar um café, comer um pão de queijo com você, Deus te sustente, estou em oração com você, não estou presente, mas o meu espírito está com você. Desliguei, o cara falou assim, meu Deus do céu. O taxista falou, meu Deus, o que é isso? Que lindo isso, que lindo. Eu falei, você achou lindo? Eu falei, achei lindo. Eu falei, as pessoas dizem que não tem tempo, tem uma balela. Não temos tempo para tudo, tempo é uma questão de prioridade. Você prioriza. Se você priorizar, você tem tempo. Se você priorizar os teus amigos, tem pastor, não tem amizade, não tem colegas. Integridade dos relacionamentos, integridade na missão, cuida, olha, pastores que venderam a sua integridade por pratos de lentilhas, sejam elas institucionais, denominacionais, etc., que venderam a sua integridade por pratos de lentilhas, que venderam a sua integridade no altar da popularidade. Tem muito pastor hoje que vendeu a integridade dele no altar da popularidade, teoria da prosperidade, e faz, ele não acredita no que ele está falando, mas ele faz para encher a igreja. Isso é falta de integridade, meus irmãos e irmãs, é falta de integridade. Integridade tem que ser um tópico forte na educação teológica nos dias atuais. Porque se nós quebrarmos a integridade, a gente quebra com tudo. Com tudo. O que adianta eu pregar um belo sermão, mas eu não sou íntegro? Nós precisamos, Reginaldo, falar de integridade nas salas, preparar essa turma para isso daí. Eu estava num museu uma vez em Bogotá, no Simão Bolívar, e eu parei no Simão, fiquei meia hora parado no negócio, que eu tomei, parece que eu fiquei assim, parece que o tempo parou, eu parei, fiquei ouvindo uma frase que estava lá. Eu não sabia que ele tinha dito isso, que lá no museu, uma frase do Simão Bolívar, que diz assim, cuida da tua integridade, que Deus cuidará da tua reputação. Não está na Bíblia, mas poderia estar. Então, como não está, eu coloquei na minha, eu escrevi. E eu escrevi lá no começo de Salomão, porque parece Salomão isso daí. Então eu falei, isso agora é de Salomão. Cuida da tua integridade, que Deus cuidará da tua reputação. A gente quer cuidar da reputação em detrimento da integridade. Então, essa dimensão intrapsíquica, o que falar ainda de uma educação teológica na dimensão ecológica, disciplinas e projetos voltados para um desenvolvimento sustentável do mundo, de uma pastoral que vai com a igreja, que ensina a igreja, que está com a igreja no desenvolvimento de cidades resilientes. Olha a vergonha, além de vergonha, a desgraça que é ter um país como o nosso, que não consegue dar conta, vergonhosamente, inclusive pela ONU, já criticado de cima embaixo, de baixo em cima, nós só temos uma questão ambiental no Brasil, que é a chuva, e nós não conseguimos dar conta da chuva. Imagina se aqui tivesse tufão, terremoto, maremoto e o raio que o parta. A gente não consegue dar conta. Uma vergonha para nós. De uma escatologia que não se importa com aqui e agora, dividida, dicotomizada, que divide o céu da terra, a terra do céu. E qual é o resultado disso tudo? Que Deus nos quer reconciliado com Ele mesmo, Deus nos quer que as pessoas estejam reconciliadas com as outras, consigo mesmas e com o mundo. Imagine uma educação teológica que estivesse a serviço disso, gente boa. Que revolução nós não faríamos no mundo? Que revolução nós não faríamos na IPI? Que revolução nós não faríamos na educação teológica? E, enfim, essas dimensões, talvez a gente poderia, e como Jesus enfatizou, parece que ele resumiu isso em duas, né? Ele vai diminuindo. Me parece que o menos vale mais. Quando a gente quer muita coisa e não faz nada, menos vale mais. É um axioma da educação. Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, alma, conciliado com Deus. Mas o próximo, como assim mesmo? Absoluta certeza de que Jesus sabia o que estava falando. Ele tinha missio Dei na cabeça. Ele conseguiu resumir. E ele não resumiu para um pica-fumo qualquer. Ele resumiu para um teólogo.
Ele resumiu para um escriba. Ele resumiu para um gramateus, um homem da gramática, que era o escriba no grego, gramateus. Ele resume para o gramateus. O gramateus pergunta qual é o principal. E Jesus não responde qual é o principal. Muito perspicaz. Qual é o principal dos mandamentos? Jesus falou do maior. Ele veio, o gramateus veio com superlativo. Jesus veio com adjetivo comparativo. Não se trata do primeiro, se trata do maior. A gente deveria aprender um pouco disso na nossa teologia. Aprender um pouco com Jesus de que ele conseguiu resumir tudo isso que nós estamos conversando aqui entre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e usou das suas ilustrações o tempo inteiro da ecologia, porque 3 anos ele não tinha tempo para desenvolver talvez essa temática. Como é que Jesus define a missão? Relacionamento. É relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, você vai ter que chamar as centrais da vida para participar disso. Quando ele fala de todo o teu coração, é a central das emoções. Quando ele fala de toda a tua alma, é central da transcendência. Quando ele fala de toda a tua força, é central das atividades somáticas. Quando ele fala de todo o teu entendimento, é o central da vida lógica. Convida tudo isso para você amar a Deus. E termino nessa reflexão da educação teológica, esses resumos, que assim como os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento, ou estão para o Antigo Testamento, o Pai Nosso está para o Novo Testamento, sendo ambos instruções e foram dados num contexto educacional de ensino. Não foram? Os 10 mandamentos foram dados num contexto educacional. Esse povo precisava se reaprender a relacionar-se com Deus. Então foram ensinados. Os 10 mandamentos falam do dabar, palavra, discurso. Deus discursa, Deus fala, porque quer ensinar o seu povo. E na oração do Pai Nosso fala do didascô, que é dar instruções. Essa atividade professoral, didática, de expor algo. Tanto nos 10 mandamentos, quanto na oração, estava num contexto educacional. Educacional. Ambas possuem a mesma estrutura, e que resume a estrutura que eu tenho falado. Vocês melhores do que eu sabem que os primeiros ensinos do Antigo Testamento são voltados para Deus. E os outros são voltados para quem? Para o próximo. Não adorarás outros deuses. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Tudo para Deus. Se relacionando com Deus. Mas os outros são o quê? Não matarás. Honrará teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. Isso tem a ver com o seu próximo. Parece que tudo se resume nessas coisas. E a oração do Pai Nosso não é exatamente isso? Como tem crente que nem sabe orar ainda, já começa pedindo. Senhor, nós estamos aqui hoje porque nós somos... Já começa pedindo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tudo para Deus. E depois começa para o próximo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, eu não sei o que vocês vão fazer comigo. Vocês vão dizer assim, crucifica-o, crucifica-o. Mas eu vim aqui em amor, com uma instituição irmã de vocês. Nem de perto e nem de longe eu acho que nós estamos competindo, que não é esse o ponto. Porque quem compete com o outro não se converteu a Missio Dei. Missão se faz em parceria. Se faz em cooperação.
Reginaldo, quando você vem para cá para nos conduzir, eu termino com essa história. Pode vir, senão eu não acabo. Abre para mim, Reginaldo, por favor. Orlando Costas. Esse maravilhoso teólogo que o Deus ceifou, né? Na economia dele. Orlando era um teólogo fora da caixa, né? Fora do seu tempo. Antônio Carlos fez uma tese em Orlando Costas. A primeira tese no mundo sobre Orlando Costas foi feita pelo meu irmão, né? Linda. Até hoje ele não publicou. Isso é um enigma. É um enigma. É um enigma. Cristo vai voltar e não vai publicar. A gente não sabe por quê, mas Deus sabe. E o Orlando Porto Rico, porto-riquenho, e quando ele muda para os Estados Unidos, vai morar com os tios, sempre viveu na periferia da vida. Periferia de Bronx, tudo mais. E aquilo moldou o Orlando. Tornou ele um teólogo que falou da periferia. É do Orlando que vem o paradigma, o princípio galilaico, o princípio da Galileia, é do Orlando. Né? Nesse livro, o único livro que nós temos no Brasil publicado sobre missão, evangelização contextual. O único livro do Orlando Costas, de tantos livros que ele tem escrito. E Orlando salvou a minha vida. Porque quando eu me formei no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, eu fiquei com aquela pergunta, afinal de contas, eu estudei 4 anos de teologia, e o que é ser pastor? Será que um médico, quando ele estuda medicina e se forma como médico, tem dúvida do que é ser médico? Será que uma pedagoga, ou será que um assistente social, será que eu não sabia o que era ser pastor? E eu saí perguntando para os pastores o que era ser pastor. Quanto mais eu perguntava, pior ficava. Pior ficava. Não, para ser um bom pastor você tem que ser... Não adianta nada você ser um homem do púlpito se você não for um homem dos ritos de passagem, visitar, morrer, tudo. Mas você tem que estar com o povo, senão o povo não vai te ouvir. Tem que estar. Não adianta nada você fazer tudo isso se você não for um bom conselheiro. Aí nossa, tudo que eles falavam eu anotando. Cheguei à conclusão, eu não consigo ser pastor. Nesse meu afã de procurar, de fato, o que era ser pastor, eu entrevistei até o Dr. John Stott, ó. Lá no Encontro da Vinde, entrevistei debaixo de uma árvore, com a ajuda de um colega que falava inglês, Dr. John Stott, pelo amor de Deus, eu vou ser pastor, vou ser ordenado um pastor presbiteriano, eu não sei o que é ser pastor, você pode me dizer o que é ser um pastor? Aí então, quando ele falou, eu quase que fui pegar a corda e me enforcar. Falou, o pastor, ele cuida dos indivíduos, ele cuida dos grupos e depois ele cuida da sociedade. Eu falei, estou ralado. Como que eu vou fazer isso? Até que um dia chegou uma citação do Orlando Costas, publicado pela Indef, 1975, quando ele escutou na Cátedra Strachan, do Seminário Bíblico Latino-Americano em Costa Rica, escutando Mortimer Arias falando, assim como eu estou falando hoje, né? A esperança é quando você fala. Quando você está falando alguma coisa, e ele escutou Mortimer Arias falando, e o Mortimer Arias estava falando, hacia una pastoral para el hombre latino-americano, em busca de uma pastoral para o homem latino-americano. Orlando, criativo que era, ele sai com um artigo logo em seguida, que é este livreto, que chegou às minhas mãos, é Em Busca de uma Pastoral Evangélica para o Homem Latino-Americano. E aí então veio uma frase, ele me deu, salvou a minha vida, o que eu estava procurando o tempo todo. E ele, numa frase, diz assim, define a razão de existir da pastoral. Vocês não querem, né? Porque já passou o tempo, né? Fala ou não falo? Tá. A pastoral responde a um fenômeno maior. 2 pontos. Olha a definição de Orlando Costas. A pastoral é uma resposta. Deus age, ela é um ato segundo. A pastoral responde a um fenômeno maior. Fenômeno. 2 pontos. A missão de Deus. 1975. E tem gente que até hoje nem sabe disso. A pastoral responde a um fenômeno maior. A missão de Deus. Ali foi a minha conversão, a missão de Deus. Me converti. Hoje eu sei que eu sou pastor por causa da missão de Deus. Hoje eu sei que tudo o que eu tenho que fazer na minha igreja é capacitar o meu povo, para que o meu povo seja um povo, agente da missão de Deus no mundo. Hoje eu sei.
Eu não estou dizendo que eu sei fazer, mas hoje eu sei a razão pela qual eu existo e ali estou. Ah, se isso fosse verdade na pastoral brasileira, seria uma revolução. Uma revolução. E esse homem, então, vai para a Free University em Amsterdã fazer um trabalho que ele ia escrever 3 livros. O primeiro foi Evangelização Contextual, e ele não conseguiu terminar o restante porque ele foi diagnosticado com câncer, tinha uma bola de laranja no intestino. Então ele abortou o processo e escreveu só esse livro, e a Rose Costas, que é a esposa dele, fez um prefácio desse livro, que se a minha esposa um dia escrever aquilo que a Rose escreveu do Costas, eu estou no céu. Ganhei a vida eterna. Costas enferma, era forte, vai ficando fraco. Antes de morrer, já na cadeira de roda, finalmente a Convenção Batista dos Estados Unidos Sul resolve convidar Orlando Costas para dar uma palestra. Nunca ele havia sido convidado pelos batistas, e ele era batista, porque ele era um homem que falava de algumas coisas críticas e tudo mais. Então ele não era bem visto. E Costas foi. Quando ele chega, colocam Costas na cadeira de roda, ele subindo com aquele soro na veia, fraco. O homem tinha um vozeirão, ele cantava igual o Billy Graham, ele tinha um cara que tocava piano nas... Costas era um evangelista. Ah, se todo evangelista fosse um teólogo, mas ah, se todo teólogo fosse um evangelista. Era Costas. Quando ele sobe, maltratado, desprezado por aquela turma, eu fico me perguntando o que eu falaria. O que eu falaria? Ele sobe. E Deus usou Orlando para ele dar o norte, para onde deveria ir a missiologia contemporânea e moderna. E Orlando Costas olha para aquela plateia de mais de, 5.000 pessoas, e em vez de proferir qualquer palavra de desavença ou de frustração ou ácida, e ele, na sua última palavra, com voz embargada e fraca, ele diz: irmãos e irmãs, a missão de Deus só pode ser realizada em parceria. Nós somos parceiros da missão de Deus. E quem não se converte à missão de Deus, revelará na sua prática se a sua comunidade de fé local é ou não uma comunidade comprometida com a missão de Deus, quando ela faz parcerias não necessariamente estratégicas, mas quando ela faz parcerias com outras comunidades, com outras organizações, com outras instituições, para que a missão de Deus vá. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês sejam parceiros de outras comunidades, mesmo que não sejam da IPEI. Que vocês vejam para a missão de Deus como um projeto para a vida sua, projeto de vida seu. Que, Reginaldo, essas singelas reflexões possam provocar você, como me provoca na Sul-Americana, para realmente eu lá no final responder: a nossa educação teológica, seja aqui e lá, está a serviço da missão de Deus? Sim ou não? Se não está, precisa de conversão. Gente, muito obrigado pela paciência. Obrigado pelo carinho. Excelente. Obrigado. Excelente.